de junho de 2016, do 173ª sessão. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Cláudio Padu Ferreira, Felipe Rivelo da Silva, Richard Cortes de Brito, Andréia Lemos Ferreira, Pedro Paulo Rodrigues Santana, Rivalneide Cerveles Pedrosa, Luiz Carlos da Silva, Levi Bittencourt da Silva. Vendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 272ª sessão ordinária realizada no dia 16 de junho de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. Solicito ao senhor secretário que lê o expediente. Projeto de Lei número 33 de 2016. Ementa. Disciplina os procedimentos relativos ao armazenamento das águas pluviais e reuso das águas cinzas nas edificações públicas para o uso sustentável da água e determina outras providências. Justificativa. Cada vez mais, a água é o centro das nossas atenções, pois se não bastasse ser a maior constituinte do corpo humano, a ideia de sua escassez irá inviabilizar a vida humana. Os pensamentos em todas as áreas, neste século XXI, devem estar voltados não só para o consumo responsável, mas também para novas formas de aproveitamento deste líquido. Uma prática cada vez mais frequente nas construções é o aproveitamento das águas pluviais para fins não potáveis, como lavagem de jardins e calçadas e descarga de vasos sanitários. O aproveitamento de águas pluviais é uma alternativa socioambientalmente responsável e possível economicamente. A gestão das águas pluviais visa compensar a impermeabilização dos solos provocadas pela urbanização sem planejamento. Tem por objetivo atenuar o escoamento superficial e unificar a infraestrutura de saneamento básico, rede de esgotos, redes de água potável, estações de tratamento de água e de esgoto e drenagem pluvial urbana. Essa gestão sobre a parcela contribui para a prevenção das inundações e a poluição das águas superficiais. Atualmente, muitas cidades estão estabelecendo medidas que induzam a utilização de fontes alternativas para a captação de água nas novas edificações. No estado do Paraná, o município de Curitiba foi a localidade que iniciou o processo de utilização da água pluvial como formação do PURAI, Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, em 2003, através da Lei nº 10.785, de 2003. Sendo assim, o projeto de lei visa inserir o município de Pinheiral na campanha nacional pelo uso sustentável da água, para fomentar a proteção dos recursos hídricos com políticas preventivas e eficazes no combate à escassez da água. Por isso, solicito o apoio dos nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovação do presente projeto de lei, por acreditar que, se implantado, irá melhorar o bem-estar da população. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de junho de 2016, Felipe Rivelo da Silva, vereador. Sumir. Indicação número 092 de 2016. Andréia Lemos Ferreira, vereadora com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Coordenadoria de Transporte e Trânsito, que seja promovida a demarcação de uma vaga para carga e descarga na rua Juarez Távora, na altura do número 147, no bairro Centro. Justificativa. A rua Juarez Távora, no bairro Centro, corresponde a uma via consideravelmente movimentada do nosso município, haja vista ser um ponto de fácil acesso a lojas comerciais, escolas públicas, além do cemitério municipal. Tal tráfego intenso é justificado também pelo estreitamento considerável da pista, havendo no local sempre grandes dificuldades para o estacionamento de veículos. Com isso, alguns comerciantes da rua sentem grande dificuldade para receberem suas mercadorias, considerando que poucas vezes as transportadoras encontram locais adequados para estacionarem seus veículos e reabastecerem o comércio local. Portanto, a demarcação de uma vaga para carga e descarga nessa via, na altura do número 147, facilitará o trabalho dos nossos comerciantes e a fluidez no trânsito local, evitando a aglomeração desnecessária na pista, fruto de impasses e dificuldades para estacionar. Sala das Sessões, 7 de junho de 2016, Andréia Lemos Ferreira, vereadora. Indicação número 093 de 2016.
Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Coordenadoria de Transporte e Trânsito, que seja promovida a implantação de redutores de velocidade, quebra-molas, no trecho que liga o Instituto Federal Fluminense, FRJ, e o bairro Vale Verde. Isso de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. A presente indicação pontua-se na necessidade de aumentar a segurança pública do nosso município. Diariamente, centenas de motoristas trafegam pela aludida localidade e sua grande maioria realiza tal percurso em velocidade superior à permitida na região, conferindo verdadeiro risco à população que passa nas proximidades. Destaca-se também o grande número de veículos que trafegam em busca da sede campestre da Associação de Aposentados de Volta Redonda e que erram o caminho e adentram nas vias locais do bairro em alta velocidade. Portanto, sabemos que esse tipo de conduta imprudente, aliada à falta de sinalização adequada de redutores de velocidade, é capaz de desencadear acidentes e de grande gravidade, o que ratifica a urgência de tal medida, haja visto o risco de sérios acidentes para a nossa população e a todos aqueles que percorrem esse trecho em nossa cidade. Sala das Sessões, 7 de junho de 2016, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador. Indicação número 94 de 2016. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Coordenadoria de Transporte e Trânsito, que seja promovida a implantação de redutores de velocidade, quebra-molas, na rua Hélio Barbosa Lima, no bairro Palmeiras. Isso de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na reivindicação apresentada por moradores da rua Hélio Barbosa Lima e visa trazer maior segurança no local. É relatado pela população residente neste logradouro que muitos veículos trafegam na região de altíssima velocidade, conferindo verdadeiro risco aos que por ali transitam diariamente. Nota-se que a via configura uma passagem arriscada aos pedestres, fazendo-se necessária a instalação de redutores de velocidade pela extensão da rua, como medida de segurança para a população do bairro Palmeiras e toda a cidade, que não pode mais permanecer exposta a tantos riscos de acidentes como ocorre atualmente. Sala das Sessões, 7 de junho de 2016, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador. Requerimento 061 de 2016. Felipe Rivelo da Silva, vereador com assento nesta colhenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa ao excelentíssimo governador do Estado em exercício, com cópias para a Secretaria Estadual de Transporte, na pessoa do secretário estadual de Transporte, para que seja marcada reunião com representantes da vereança pinheirense, a fim de viabilizar a implantação do bilhete único na nossa região. Justificativa. A presente solicitação tem por fim tentar agilizar a solução do problema com o transporte público, fonte de inúmeras reclamações pela nossa população. Mesmo ciente que nós, vereadores, e o senhor prefeito não temos competência para interferir diretamente no transporte público intermunicipal, nós, como representantes do povo e respaldados por ele, não podemos poupar esforços para a resolução deste problema. Eu entendo que o transporte público é um problema crucial para a nossa cidade. De um lado, temos uma grande empresa da nossa cidade, fonte direta de muitos postos de trabalho, e de outro, a população que, à mercê do transporte público, se vê rejeitada em municípios próximos por causa da passagem pinheirense. O município de Pinheiral tem uma grande expectativa de crescimento e o transporte público não pode ser um empecilho para isso. Nós devemos resolver essa questão da melhor maneira possível, que justamente dando ao povo transporte público com qualidade, eficiência e um preço justo. Não é nosso objetivo fechar a empresa. Pelo contrário, que ela cresça e gere ainda mais empregos diretos e indiretos em nossa cidade. Mas também não é possível permitir que a população toda perca com o aumento do valor da passagem. O bilhete único é uma realidade em muitos locais do Estado e nestes locais que foram implantados trouxe uma melhora significativa no conceito de transporte público.
Para a implantação do bilhete único, é feito um estudo que possibilita a integração de linhas de ônibus, o que gera uma diminuição do valor da passagem e um aumento na distância percorrida pelo valor pago. Assim, mediante a possibilidade da implantação do bilhete único na região, programa este que beneficiará todos os envolvidos, temos por bem não medirmos esforços para chegarmos o mais rápido possível ao tão almejado fim. Cumpre destacar que o vereador autor da presente proposição já pleiteou tal medida no ano de 2013, através do requerimento número 001 de 2013. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de junho de 2016, Felipe Rivela da Silva, vereador. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, vereadores, público presente, uma boa noite. Esse requerimento já foi apresentado em 2013 e o assunto do bilhete único deixou de ser discutido aqui na região. O bilhete único é uma forma real de conseguir integrar toda a região em torno de uma passagem só. Normalmente, em 2 horas, a população tem direito a viajar em quantos ônibus forem necessários. Então, se vai para Barra Mansa, não precisa pagar 2 passagens, por exemplo. Pagaria uma passagem e teria direito a utilizar 2 empresas. Essa é uma forma totalmente viável para todas as empresas e muito viável para a população, que com uma passagem só conseguiria andar no maior percurso possível. Então, acredito e sei que concorrência de linha, isso não existe, linha é uma concessão, então não podemos ir contra essa concessão, porque teria que mudar todo o sistema brasileiro de concessões de linha de ônibus. Então, muitas vezes a população discute sem ter o conhecimento de causa que não pode haver concorrência de linha. Isso não existe em lugar nenhum do Brasil. Então, nós temos essa possibilidade de conseguir benefício para a população com uma coisa concreta, que é o bilhete único. Então, por isso que eu peço a aprovação dos senhores vereadores nesse requerimento. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 062 de 2016. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colhenda casa, ouvido do outro plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam esclarecidas as razões da excessiva demora na transcrição de exames, remédios e procedimentos para pacientes vindo de atendimento particular, e principalmente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isto nos moldes dos artigos 13, parágrafo 2º, e artigo 44, inciso 13º, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. Sabemos que as questões relacionadas a problemas de saúde exigem medidas a serem tratadas com a maior urgência possível. Por essa razão, em medida extrema, muitos cidadãos acometidos de enfermidades acabam buscando atendimento a médicos particulares e aos conveniados à Associação dos Aposentados e Pensionistas, considerando a excessiva demora no agendamento das consultas especializadas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Todavia, depois de realizadas tais consultas, grande parte desses pacientes não dispõe de recursos necessários para aquisição de medicamentos ou mesmo dos exames e procedimentos prescritos por tais profissionais. Portanto, é habitual que essa parte da população procure a Secretaria Municipal de Saúde para realizar a transcrição de tais procedimentos, a fim de dar prosseguimento ao tratamento, ocasião em que enfrentam esperas absurdas e incompatíveis. Nota-se que tal situação configura uma conduta de total desrespeito à população, uma vez que ainda os mesmos possuam o benefício de algum desconto na realização dos procedimentos através de tal convênio. Ainda assim, permanecem assegurados seu direito ao tratamento pelo SUS, não sendo competência desse Executivo ou qualquer outro órgão engavetar ou mesmo protelar os exames, remédios e procedimentos vindos de pacientes em tais condições. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de junho de 2016, Luiz Carlos da Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam nessa comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 063 de 2016.
Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora desta colhenda casa, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo que sejam informadas quais medidas estão sendo adotadas para a regularização dos horários de ônibus na linha municipal que circula no bairro Cruzeiro 2. Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias. Isso nos moldes dos artigos 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. É de conhecimento popular que o serviço de transporte coletivo realizado pela concessionária pública municipal corresponde a um dos principais meios de locomoção utilizados pela população de nossa cidade. Todavia, ainda muito se questiona sobre a qualidade deste serviço, especialmente quanto ao atendimento irregular prestado no bairro Cruzeiro 2. Constantemente, a população residente no bairro reivindica a melhoria do itinerário realizado na região, já tendo inclusive encaminhado o requerimento à empresa sem qualquer solução aparente. Portanto, é imperioso que o Poder Executivo informe quais medidas vêm sendo adotadas para a melhoria de tal serviço, especialmente no que tange à ausência de horários pré-determinados das linhas municipais que deixam a população desamparada e à mercê de horários irregulares e de um serviço precário. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de junho de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, vereadora, amigos presentes, boa noite. Esse requerimento visa melhorar o atendimento, principalmente lá para o Cruzeiro 2, porque a nossa cidade está andando de marcha ré. A nossa cidade está perdendo tudo que você imagina está sendo... Valeu, obrigado. Está regredindo. Você vai no semáforo, não funciona mais. Tinha um pavilhão nacional, a bandeira nacional no Cruzeiro, que era iluminada, a cidade inteira via, tiraram o pavilhão, apagaram as luzes. Ônibus no Cruzeiro 2 entrava até 00:30. Hoje não entra nem da linha municipal, nem da linha intermunicipal, depois das 19 horas, e durante o dia uma bagunça de horário, e a população é que sofre. Fiz um requerimento aqui nesta casa, até hoje a empresa de ônibus não mandou nenhuma resposta, e nem mudou o atendimento lá, continua do mesmo jeito. Então vamos ver se mais esse requerimento agora, conforme eu tinha feito para a empresa de ônibus, agora eu estou fazendo para o chefe do executivo. Vamos ver se pelo menos nesse período pré-eleitoral o chefe do executivo toma uma providência. Porque aquele povo não pode ficar à mercê da boa vontade da empresa de ônibus e do desmando do chefe do executivo. Então peço aos senhores que votem favorável a esse requerimento. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza votarei a favor do requerimento do companheiro Pedro Paulo, nobre colega. Vai ter meu voto favorável. Nessa fala do vereador, não fugindo nem um minuto do tema, eu só gostaria de fazer uma correção. A bandeira já foi citada em outras sessões, aquela bandeira no Cruzeiro é da igreja, não é do município. Aquele pavilhão lá é da Igreja Católica. Se não me engano, com certeza da Igreja Católica, não é do município. Então, só fazendo essa correção, porque nobre colega, em outras sessões passadas, se não me engano, já citou isso, e eu não tive a oportunidade de dizer que aquela bandeira lá é da Igreja Católica, não é, vereador Fadu? O semáforo também é da Igreja Católica? O semáforo, vereador, e a sinalização, o prefeito deve anunciar por esses dias, é um recurso que está sendo liberado para fazer toda essa sinalização do município. Antes, entraria já antes dos agentes de trânsito que entram com uma campanha educativa para que a gente possa realmente normalizar o nosso trânsito, mas com a sinalização. Então, estamos aguardando a liberação de um recurso para que, o mais breve possível, a cidade possa ser sinalizada. Senhor presidente, vereadores,
E por falar em transporte e falar em ônibus, uma covardia muito grande. Hoje, quem pôde passar pela Rua Helena Corrêa de Miranda presenciou os ônibus, os pontos sempre cheios e sem um abrigo. Mudaram o trânsito e não tem um abrigo para as pessoas que andam do ônibus. O usuário do ônibus hoje fica ali debaixo de sol e chuva. E hoje foi o dia da chuva. Em votação, requerimento. Vereadores que aprovam nessa questão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 64 de 2016. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colhenda casa, ouvido do outro plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo esclarecimentos ao Poder Legislativo e à comunidade interessada sobre o recolhimento tributário da empresa de ônibus que realiza o serviço de transporte coletivo no território municipal, conforme os questionamentos a seguir. 1. Quais os valores arrecadados mensalmente de ISS, Imposto sobre Serviço, da empresa que efetua o serviço de transporte público na linha municipal? 2. Existe algum débito da empresa com o município? 3. Como o município de Pinheiral vem promovendo a fiscalização das obrigações atreladas ao contrato de concessão, tais como questões trabalhistas, previdenciárias, FGTS e semelhantes. 4. Qual o setor responsável por este tipo de fiscalização e quais os nomes dos servidores públicos fiscais e suas respectivas matrículas? Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isso nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º, e artigo 44, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância ao artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se em uma das principais atribuições do Poder Legislativo, qual seja o fiscalizador, amparado inclusive pela conhecida Lei da Transparência, que preceitua em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º, texto a seguir. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previstos no inciso 18 do artigo 5º, inciso 2º do parágrafo 3º, artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei: 1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário e do Ministério Público. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Assim, visando assegurar o acesso às informações que norteiam as formas de fiscalização do Poder Legislativo, é que o presente requerimento se faz necessário, considerando não só o interesse dos parlamentares desta Casa, mas especialmente de toda a coletividade que anseia por uma gestão pública ética e transparente. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de junho de 2016, Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, esse requerimento visa uma melhor transparência do que é arrecadado em nosso município e o que é deixado de arrecadar no nosso município. Nada mais que isso. Continua a discussão. Em votação, vereadores que aprovam, apenas como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 065 de 2016. Rivalneida Cerveles Pedrosa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colhenda casa, ouvido do outro plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa, situado na rua Francisco Ribeiro de Abreu, número 102, bairro Centro, a fim que seja apresentada a esta Casa Legislativa
Cópia dos balancetes do ano de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 da referida instituição de longa permanência no município de Pinheiral. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na função fiscalizatória atribuída ao Poder Legislativo, amparada inclusive na Lei nº 15.527 de 2011, conhecida como a Lei da Transparência. Assim, visando certificar o correto repasse do dinheiro público feito a essa instituição e assegurar o acesso às informações que norteiam as formas de fiscalização do Poder Legislativo, é que o presente requerimento se faz necessário, considerando não só o interesse dos parlamentares desta Casa, mas especialmente de toda a coletividade que anseia por uma gestão pública ética e transparente. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de junho de 2016, Rivalnei Cerbeles Pedrosa, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, nobre colega vereadora, a justificativa por si só já diz tudo. Nós estamos passando aí, nós estamos no meio do ano, daqui a pouco chegará a esta casa o orçamento público, para que a gente possa estar fazendo as emendas, colocando as subvenções, indicando, e como sempre é feito pelo nobre colega, se não me engano, há 2 anos, o nobre colega Fadu sempre faz essa subvenção, aumentando um pouco, que eu sempre voto a favor, nobre colega. E eu gostaria de estar avaliando o balancete para que eu possa votar a favor, com certeza, dessa emenda que Vossa Excelência deverá fazer novamente, prestigiando uma instituição como essa, que recebe um percentual bom, né? Mas que a gente precisa estar sempre aumentando um pouco para cuidar dos nossos idosos. Então, é só isso que eu tinha a dizer. Pretendo votar, mas gostaria de estar avaliando os balancetes, mesmo porque, senhor presidente, senhores vereadores, tem um ofício aqui da MRS, que se propõe também, numa parceria com o Poder Executivo, a estar aplicando lá recursos para a reforma, vereador Fadu. Até gostaria depois de passar informações a Vossa Excelência, que é um batalhador nessa questão, para que Vossa Excelência possa entrar com indicação, com requerimento, porque tem o interesse da MRS em estar ajudando numa reforma, ajudando então numa construção de um novo prédio para os nossos idosos e o nosso asilo municipal. Então, meu intuito é só esse, e para que a gente possa fazer isso com a consciência tranquila, eu gostaria de estar avaliando esses balancetes, dando uma olhada simplesmente, senhor presidente, para que a gente possa votar tranquilamente, coisa que sempre fiz e tenho certeza que farei novamente. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, gostaria de agradecer e parabenizar o amigo Fadu pela iniciativa, conforme foi dito agora, por diversas vezes, pediu uma subvenção para o Recanto dos Velhinhos. E muito me surpreende quando o nobre colega faz um requerimento, sendo que aquela instituição é uma instituição que não pertence à prefeitura, é uma instituição que tem um grupo, conselho fiscal, conselho deliberativo, presidente, vice-presidente, e eu fui presidente daquela instituição durante mais de 10 anos. Nunca o senhor vereador que acaba de me anteceder aqui passou naquela instituição no meu período para ver se aquela instituição estava precisando de alguma coisa. Nunca o vereador líder do PT, líder do ARI do PT, questionou por que esta Câmara vota X de subvenção para aquela instituição e o ARI do PT não repassa na íntegra o que é votado aqui. Então, meu voto é contrário a esse requerimento, até que o senhor me explica aonde está indo o resto dessa subvenção. E falo com propriedade, mesmo eu não sendo mais presidente daquela instituição, eu faço parte do Conselho Fiscal. E por diversas vezes já questionamos aonde está indo o restante dessa subvenção que é votada aqui. Eu acho que o senhor deveria rever seus conceitos, um período pré-eleitoral, o senhor querendo atingir pessoas que só trabalhou e só se doou para aquela instituição.
Agora, o senhor não pergunta, o senhor como líder do PT, o senhor não pergunta aonde que está indo o restante da subvenção que o Cláudio Fador apresenta aqui e os senhores aprovaram, que no dia da votação eu ainda não tinha assumido nessa casa. Nunca o senhor perguntou, o senhor nunca trouxe isso para cá. Aí, período pré-eleitoral, porque a mãe do principal adversário do Ari do PT é a presidente do asilo, é quem carrega aquele asilo nas costas a vida toda. Eu acho uma covardia muito grande. E sabe por quê? Os senhores sabem por que não é repassada a subvenção na íntegra? Igual todas as outras subvenções que é aprovado nesta casa, é repassado na íntegra. Por Recanto dos Velhinhos, não. Os senhores sabem por quê? O senhor sabe por quê, senhor presidente? Porque os velhinhos não votam. Só por isso. E hoje vem uma covardia dessa com a instituição séria. O meu voto é contrário. E peço aos senhores vereadores que votem contrário até que seja justificado onde vai o restante da subvenção. E por falar em transparência, e por falar em seriedade, fiscalização, ontem eu recebi a resposta de um requerimento que eu pedia nome e o valor de quem recebia a RPA da saúde e da promoção social. Para o espanto dos senhores, e aqui nós temos uma advogada, omitiram informações. Não vieram todos os nomes das pessoas que recebem RPA da saúde, da promoção social. Peço ao senhor encarecidamente que para não aconteça igual em outras esferas, nós estamos vendo prefeito ser preso em Barra Mansa, vendo senador, presidente do Senado, ex-presidente da República. Isso a onda vai chegar aqui. Peço encarecidamente que o senhor, até na próxima terça-feira, faça de conta que foi um equívoco e manda na íntegra as pessoas que estão recebendo. Porque na segunda-feira que vem, se não tiver, na terça eu vou para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Isso é crime, omissão de informações, adulterar documentos para esta casa. É crime. Estou falando com propriedade e vou provar, se não vier até segunda-feira, vou provar no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Continua a discussão, o requerimento. Senhor presidente, não entendo por que dessa agressividade, dessa revolta por um requerimento. Eu sempre votei a favor e tenho direito, sim, de avaliar os balancetes. Nós temos. Por que não? Não vejo mal nenhum nisso. Avaliar mesmo porque nós vamos estar imbuídos de um novo projeto de ajuda. Tá? Tem um interesse da MRS com o município de Pinheiral de construção, de reforma, de ajuda. Então, é um direito meu também, assim como o nobre colega faz os requerimentos, a gente aprova aqui para a empresa de ônibus. Eu não estou aqui acusando ninguém, não estou acusando ninguém, senhor presidente. Estou fazendo um requerimento pedindo balancete. Eu não vejo o porquê do nobre colega ficar nervoso, sendo que presidiu lá o asilo. Se não tem nada, eu até acredito que não tenha, mas por que eu não tenho o direito de ver o balancete se é verba pública que vai para lá? Não estou aqui para criar problema, não é por causa da campanha, não é porque é a ex-vereadora que é presidente lá, ou que foi, ou se o nobre colega foi. É um direito que nós temos. Nós estamos aí, eu sempre votei a favor. Agora, se não está chegando completo lá, o nobre colega tem todo o direito de fazer um requerimento perguntando para onde vai, como o nobre colega Felipe cobra as subvenções dele aqui nessa casa. Eu não sou executivo para poder assinar e mandar as subvenções. Eu faço o meu papel, eu tento resolver, trazer as informações. Agora, eu não vejo por que esse nervosismo, essa forma de se expressar em relação a um requerimento tão simples, pedindo balancete, que é um direito dessa casa. Já que o município repassa uma subvenção, essa casa tem direito de avaliar, sim. Eu acho que sim, eu não vejo respeito. Eu gostaria que o nobre colega votasse a favor também, porque eu voto a favor de todos os requerimentos pedindo informação, para empresas também de ônibus, que seja aqui, 2 hoje só, e dou força para aquilo que é correto, que é certo. Se tiver errado, que se punam quem errou, seja no executivo, seja em qualquer esfera, instituições, tem que ser punido realmente. Para isso tem
seu presidente, seus vereadores, o Ministério Público, para isso tem o Tribunal de Contas. Agora, eu só estou fazendo um requerimento, pedindo balancete para a gente avaliar, porque a gente vota e quer saber como está sendo gerido, como está sendo gasto. E com isso não quer dizer que é pouco e nem que é muito. Tá? Acredito que com esse balancete na mão a gente vai poder avaliar como nós votaremos, se votaremos um pouco mais do que a emenda, se a gente vai sugerir ao nobre colega que coloque um pouco mais no orçamento. E com certeza, nobre colega Fadu, eu votarei e vou estar conversando com Vossa Excelência a respeito dessa causa, porque é uma causa que Vossa Excelência sempre levou adiante aqui, desde o primeiro ano em que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu peço, nobre colega aí, que se acalme, não sei porquê, e que vote a favor, sim, porque é aquele ditado, senhor presidente, não tem nada a esconder, vamos mandar o balancete, pô. Eu gostaria de falar, porque eu acho extremamente incoerente essa fala do líder de governo pedindo transparência, uma vez que essa casa aprovou, né, um projeto até de minha autoria, mas que essa casa inteira aprovou, um projeto de transparência para todas as entidades que recebem subvenção da prefeitura. E o senhor votou favorável, vereador. E o prefeito não botou para funcionar até hoje esse projeto de lei. Então, meu voto é totalmente contra esse requerimento, porque o senhor não precisaria estar fazendo esse requerimento hoje. Se o seu prefeito, o prefeito que o senhor representa como líder de governo dessa casa, tivesse feito cumprir e respeitado essa Câmara Municipal, esse balancete tinha que estar hoje na internet, na página da prefeitura, porque foi uma lei aprovada por essa casa, um projeto de lei aprovado por essa casa, que mais uma vez é um total desrespeito com essa casa e principalmente com a população. Eu não tenho dúvida que o asilo não tem nada para esconder, assim como outras entidades não têm nada para esconder. Mas uma vez que todas essas prestações de contas de 2011, se eu não me engano, para cá, que o senhor solicita, para receber uma subvenção, a subvenção do ano anterior tem que estar aprovada. Então, provavelmente, essas subvenções todas foram aprovadas. Também não vejo absolutamente mal nenhum, mas o requerimento correto seria para a própria prefeitura, pedindo para que faça valer a lei aprovada por essa casa e cumpra o mínimo possível da lei e coloque isso para cá, para o senhor líder de governo não precisar ter um prazo de 15 dias para receber essas informações. O senhor mesmo poder entrar na internet aqui nessa casa, através dos computadores disponibilizados para a população, ou qualquer outro local do celular, e ter esse acesso na mão, porque é isso que a população espera. A população não tem essa facilidade de fazer um requerimento como nós temos. Então, na internet é muito mais fácil, e eu acredito que o senhor, como líder de governo, pudesse ter essa hombridade de pedir ao prefeito para que faça cumprir as leis que essa casa aprova, porque são leis de extrema importância para a população, que são literalmente engavetadas durante todo esse período. A gente pode contar no dedo que lei que está valendo, que realmente pegou para o prefeito, porque o tempo dele é diferente do tempo da população. Então, eu até sugiro, se for como líder de governo, retirar esse requerimento e nem colocar para votação, porque é uma verdadeira vergonha o líder de governo cobrar uma coisa que o prefeito já deveria ter posto para funcionar. É isso que eu tenho a falar, presidente. Meu voto, se for colocado em votação, é contrário por isso, por essa razão. Já devia estar na internet há muito tempo. Continua a discussão. Até porque, para obedecer à lei da transparência, né, vereador, já deveria estar na internet. Não precisa passar por aqui. E outra, que para MRS, para que ela ajude, para que ela colabore com alguma situação, ela mesma pode fazer esse requerimento direto, não precisa passar pela Câmara para poder se fazer. Então, o meu voto é contrário, por saber que isso daqui só tem cunho político, para fazer contra candidato, Mãe de candidato. Candidato a vereador. Então, o meu voto é realmente contrário, porque falar de transparência é muito bonito. Agora, quando é daqui para lá, porque de lá para cá é tudo obscuro, está tudo atrás da moita, tudo escondido, a gente não consegue acessar nada, ver nada. Os requerimentos que chegam, igual hoje o seu Tião veio aqui buscar, aquele requerimento daquele esgoto a céu aberto lá no Cruzeiro, lá no alto do Cruzeiro, queria começar a obra dia 14 de abril, até hoje não mexeram nada lá. Então, ele veio
pedir a documentação, que vai tomar as providências que ele acha que deve tomar. Então, é muito bonito quando se fala em transparência, mas daqui para lá, porque de lá para cá, a transparência nunca chega. Então, meu voto é contrário, por entender que o que o vereador está falando é totalmente incoerente. Isso daqui é para fazer política contra vereador, contra mãe de candidato a prefeito. Então, meu voto é contrário. Se der 4-4 também, eu não voto, mas se empatar, o meu voto também é contrário. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, quando o vereador fala, não sei por que essa agressividade, não é agressividade o termo certo. Esse não é o termo certo, agressividade. Seria assim, não sei por que esse espanto de Vossa Excelência, ou do nobre colega, ou de você, Pedro Paulo. Sabe por quê? O senhor fala em transparência, o senhor fala em fiscalizar requerimento que eu fiz em setembro, de folha de pagamento, de setembro e de outubro, de RPA, a farra da RPA, de quem recebe e não trabalha. Até hoje não chegou nessa casa. E o senhor, como líder de governo, como o senhor da transparência, o senhor não é capaz de ir lá e cobrar. Ele mandou uma foto para mim de uma pilha de papel. Ele brincou com essa entidade, com essa casa. Ele não respeitou nem o senhor, que vive agarrado nele, defendendo ele. Então, o senhor, quando falar agressividade, não é agressividade, não. Eu acho que o termo certo não é esse. É pena que eu não posso usar o termo certo aqui, em respeito a todos vocês. Mas o senhor perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto na ânsia de espetar os outros. Porque o senhor está assinando um atestado de bobo para o senhor mesmo. Que isso o senhor já deveria saber onde está essa subvenção há muito tempo. O senhor nem sabia que não é repassado na íntegra para lá. Se sabia, o senhor é omisso. Então, o senhor tem que pensar muito antes de falar de uma instituição séria, uma instituição que faz o bem, e não na troca de voto, conforme hoje tem fulano que recebe a RPA porque vai ser candidato no partido do prefeito, fulano que recebe isso porque vai ser, o marido da comissionada, que está lá no papel que me enviaram ontem, que recebe a RPA mensalmente, é uma folha de pagamento RPA para segurar. E isso o senhor não está vendo essa transparência. O senhor vem falar de MRS, eu fui presidente daquele asilo 10 anos. MRS, por diversas vezes, apareceu com essa conversa. MRS não consegue terminar o viaduto que começou e largou aquele elefante branco na cidade. Vai fazer asilo? Vai reformar asilo? Senhor, daqui a pouco o senhor vai falar que Papai Noel está descendo do chaminé. Pelo amor de Deus. Votarei contra porque estou cansado de promessa. Eu tive uma reunião com o prefeito, tem 3 anos atrás, com a MRS junto. E ela prometeu, sim, para terminar o viaduto, ceder o espaço do Capitólio para ela fazer a rotatória. Com isso, ela iria ajudar o asilo. Mas passou 3 anos, até hoje não fizeram nada. Isso é uma vergonha, né? Isso aí é cunho político, vereador. Tonho, sabe o que libera a verba da MRS? É o próprio conselho. Muitas vezes tem que passar, dependendo do órgão, pelo conselho da criança e do adolescente, enfim, diversos conselhos. E esses conselhos, por exemplo, a MRS também, não é por parceria da prefeitura, nada disso, ela é obrigada a dar contrapartidas para as cidades a qual tem a concessão. Então, não é nenhuma parceria, a prefeitura não está fazendo nada. É a MRS que procura o município para destinar, porque ela é obrigatória ter essa parcela social. E parte dessa obrigação foi o pessoal da Associação de Jiu-Jitsu, foi procurado também para dar esse incentivo. Só que o que está emperrando é o próprio conselho da criança e do adolescente, que tem que fazer uma reunião, né, em reunião ordinária, aprovar essa parceria com a MRS. Só que o conselho, que 50% do conselho é composto pelo Poder Executivo, quer dizer, funcionários da prefeitura, não dá quórum. E se os funcionários da prefeitura participassem, dava quórum, porque a sociedade civil costuma estar presente. Mas
os funcionários que participam, enfim, o prefeito, não sei até que ponto é ingerência dele, mas não faz com que dê quórum, porque há sempre a contrapartida da prefeitura e as coisas não acontecem. Se der quórum, é aprovada a subvenção que nós aprovamos aqui, as subvenções que nós aprovamos na totalidade, mas como não dá quórum, ele repassa normalmente o que lhe convém. Por isso que a gente reduziu aqui o nível de remanejamento da prefeitura, por isso que é feito esses ajustes, para que se faça cumprir o que a gente aprova, porque está muito zoneado. Então, não tem absolutamente nada a ver com parceria, tem que votar isso por causa da MRS, não. A MRS só pede que a prefeitura dê as informações, e todas as informações solicitadas a prefeitura tem. Continua a discussão. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente. Desculpa. Eu sempre faço a emenda no orçamento para ver se melhora mais um pouco o atendimento dos velhinhos, porque gasta-se muito lá. E esse orçamento desse ano, eu vou ver se faço maior ainda. Porque... O vereador só tem 2 anos? É. Eu faço, tem 15. Pois é. Todo ano quem faz emenda de asilo sou eu. É. Aí, o último que eu fiz, acho que eu coloquei 30%. Mas o maior absurdo que eu acho ali é uma enfermeira só ficar a noite inteira tomando conta de mais de 40 velhinhos. 48 velhinhos. Uma enfermeira. Quer dizer, tem sempre um coitadinho daquele mais velho que já está meio fora de si, quer descer da cama, quer brigar com o companheiro, outro quer ir no banheiro, outro quer fazer xixi, outro quer comer. Uma enfermeira só, eu sempre falo que precisava mais pelo menos uma. Pelo menos uma, porque vamos supor que fique um de nós lá a noite inteira sozinho, com 48 velhinhos. Agora, se tiver eu e mais um, já vou sentir mais seguro e o atendimento vai ser melhor. Agora, eu vou ver se esse ano a gente faz uma emenda de um pouquinho maior para ver se melhora mais, para ver se cabe colocar essa enfermeira lá, porque senão, coitado, quem fica lá a noite inteira tomando conta dos velhinhos lá é complicado. Vereador, eu fui voluntário no asilo há muitos anos, eu sei a dificuldade lá de lidar com aqueles velhinhos. Realmente precisa de mais profissionais lá. Senhor presidente, vereadores, se repassasse hoje na íntegra o que esta casa aprovou, já estaria ajudando muito o asilo. Onde vai o restante dessa subvenção, não sei. Mas não vai na íntegra. Poderia ter passado hoje sem ouvir isso. E agora vou pedir, não em nome do Pedro Paulo, de todos os vereadores que estão falando que vou votar contra, quanto for na rádio, seja homem o suficiente para falar. Eles votaram contra porque não repassamos a subvenção na íntegra. Não vai com mentira mais uma vez para a rádio, não. Eu vou sugerir ao vereador para que faça um requerimento ao executivo, requerendo aí os valores reais da subvenção. Né? Vou sugerir ao senhor, vereador, que o senhor faça um requerimento ao prefeito para que mande para cá, na íntegra, esse repasse. Senhor presidente, eu até faria, se Vossa Excelência aprovasse o meu requerimento, que é um direito que eu tenho. Eu não tenho direito de pedir informação, eu sou vereador, assim como os senhores. E eu não tenho direito de pedir um balancete. Não é? Pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho direito. Aí eu tenho que votar como voto, né? Eu posso pegar a informação e trazer. Mas o meu direito de olhar o balancete eu não tenho. Eu não estou aqui acusando ninguém, vereador. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu quero ver o balancete. Tem que estar na internet o balancete. Tá, mas a lei do senhor não foi aprovada. Não foi sancionada. Não, então já passou do prazo, porque ele não mandou deveria ter sido aqui. Promulgada. Não passou, não. É, promulgada. Quando não é sancionada. Vereador, vamos votar, que já todo mundo discutiu. Está tendo réplica, né? Vamos... Senhor presidente, só mais um minuto. Só para finalizar essa questão. Quando eu falo que o sujeito não é sério, o sujeito não é sério mesmo.
Quando eu falo que a pessoa está de brincadeira, a pessoa está de brincadeira mesmo. Vem falar em direito, se 90% dos requerimentos que são aprovados nessa casa, as respostas não chegam. E quando chega, chega adulterado, igual um que chegou para mim ontem. Procurei o primeiro nome, não estava lá. Aí vem falar em seriedade, em transparência, está de brincadeira. O povo não merece isso não, Vossa Excelência. Em votação, requerimentos. Vereadores que aprovem-nos como estão. 6 votos a 2. Reprovado por 6 votos a 2. Tribuna, vereador Filipe, tem 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Hoje, por um acaso... Pela ordem, senhor presidente, a parte, um instante. Senhor presidente, eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência, mas eu preciso sair mais cedo hoje da sessão. À vontade, vereador. Um abraço. Hoje, por um acaso, o assunto que ia tratar aqui sobre o que foi falado até pelo nobre vereador Pedro Paulo, na Helena Corrêa de Miranda. Está sendo uma reclamação de todos os usuários de ônibus, né, dos ônibus, que não existe nenhum tipo de abrigo. E essas chuvas torrenciais que têm caindo na cidade deixa claro a falta total de planejamento. Vereador, uma parte, por favor. Eu fiz uma indicação aqui na casa, eu não sei se o senhor teve acesso à informação a respeito lá dos pontos de ônibus. Eu fiz em 21 de setembro do ano passado. Já Quando previa. fez a mudança do trânsito, eu fiz a indicação para que fosse providenciado os pontos de E ônibus. o que foi feito com a sua Quantas indicação, vereadora? Só Deus sabe, né? Só Ele. Exatamente, esse tipo de falta de respeito com o legislativo que se torna, numa questão de tempo, falta de respeito com a população. Quem está ficando no ponto não tem condições de ir para o trabalho, né? De manhã cai aquela chuva, a pessoa está no ponto, volta para casa e tenta de novo pegar o ônibus preparado, né? Com guarda-chuva, capa de chuva, saco plástico no pé, enfim. Só uma parte, Agora. Só um minutinho. Custa tão caro fazer um ponto de ônibus? Isso é capaz de ser o preço de uma bicicleta. Boa vontade. Muito obrigado. Eu acho que é planejamento, Fadu. Eu acho que o que falta nesse governo e que vem se demonstrando nesse período é planejamento realmente para os problemas que possam vir, né? E esse problema agora do ponto de ônibus foi escancarado na cidade, porque a cidade inteira está falando disso. Com isso, pediria providências, mas, mais uma vez, na minha fala, infelizmente, o líder de governo se retira. Hoje o Pedro Paulo se desculpou, mas não tenho condições de falar sobre isso sem que haja essa integração, essa interação com o Executivo. Vereador, porque a Câmara está vazia. E mais, né? É porque sabe que a gente fala aqui, cobra, e ele fica numa situação difícil, o vereador Pedrosa, porque até hoje acredita, né, nesse governo que mostra a cada dia o quão nem respeita o próprio vereador. Mas, vamos lá. Outro assunto que eu queria trazer aqui hoje é sobre a MRS, que tem feito uma sucessão de lambanças na cidade. Não é de hoje, há umas 2, 3 semanas atrás, a Marcele, cadeirante da Colina, que é ativista na área dos portadores de necessidades especiais, organizou uma manifestação, um ato em frente à passagem de nível, deixando claro para a cidade que é impossível um cadeirante, uma criança, uma mãe com um carrinho de bebê, fazer a travessia sozinha da passagem no centro da cidade e nas outras travessias também, mas no centro é onde há a maior passagem de pedestre, né? E logo em seguida a MRS se mostrou extremamente rápida e em menos de uma semana fez um conserto lá, mas um total paliativo. Colocou asfalto e que esse asfalto, a gente que é da cidade sabe que não dura 2 meses.
A MRS, de 2 em 2 meses, está fechando uma passagem de nível dessa. Então, não funcionou. A sugestão levada pela Marcele era as chapas de aço, como em Barra do Piraí, funciona bem, mas parece que o custo é muito alto, e um pedido somente dessa casa, sem a força do Poder Executivo, não resolve essa questão. E o Executivo não compra essa briga há muito tempo. Outro absurdo, e esse recente, foi o fechamento da passagem de nível do bairro Varjão e Parque Maíra ali, né, na vinda de Volta Redonda. Foi fechado, ficou uns 3 dias fechado, o serviço ficou totalmente precário. É uma porcaria de serviço. Foi feito justamente para tapear, porque não teve nenhum tipo de fiscalização da empresa. Eu acho que principalmente a culpa é da empresa, porque é uma terceirizada que faz aquilo, mas como cuidadora do bem público, e ali não deixa de ser uma passagem pública, a prefeitura não enviou nenhum tipo de fiscalização para que pudesse ver se o serviço era no mínimo aceitável. E digo isso, pasmem, o ex-secretário de obra fica naquela obra lá de maneira totalmente irregular, que já denunciei aqui, já solicitei informações, naquela obra que ele faz parte de uma empresa terceirizada, ou é a empresa dele terceirizada, não sei, mas obviamente quem contrata não pode participar e receber por isso, né? E na época foi ele que contratou, mas fica ali vendo o dia inteiro e não teve a noção de cidadania, que não seja, hoje não é mais secretário, mas cidadania de olhar aquela situação e ligar para o secretário que ele mesmo indicou hoje, que sucede, e pedir uma fiscalização. Enfim, o bairro Três Poços e Varjão está reclamando demais porque o serviço foi muito mal feito. E a MRS tem o dever de fazer essas coisas bem feitas porque é detentora de uma concessão. Concessão essa que obriga ela a fazer parcerias com entidades sem fins lucrativos do município, como o próprio Capitólio, a Associação de Jiu-Jitsu, seja o Asilo de Pinheiral, o Recanto dos Velhinhos, e é obrigado sim, mas está esbarrando hoje, todas essas ações estão esbarrando nos conselhos que a prefeitura não garante o quórum de seus funcionários. O prefeito tem que garantir que pelo menos os seus funcionários, se a população deixar de ir, tudo bem. Faz parte, tem gente que tem compromisso em determinados horários, principalmente durante o dia, mas os funcionários da prefeitura em horário de serviço têm que ser colocados nessa reunião, até porque quem indica é o prefeito, quem indica para os conselhos a parte da prefeitura, né, os 50% da prefeitura é o prefeito. Então tem que garantir que esses funcionários participem das reuniões e deem quórum. Porque, por exemplo, o prefeito respondeu um requerimento meu aqui ontem, né, sobre os R$24 mil que nós destinamos aqui de subvenção para a Associação de Jiu-Jitsu. E ele responde que, deixa eu achar aqui, que a associação não apresentou o atestado de funcionamento fornecido pelo judiciário. Aí eu fui procurar saber por que não apresentou. Não é possível, tem 2 anos que a gente está nessa luta, deixar de apresentar um atestado realmente seria complicado. Eu fiz essa meia-culpa e fui cobrar. Quando cheguei lá, não, esse atestado do judiciário, o judiciário pede a anuência do Conselho Tutelar e do Conselho da Criança e do Adolescente. Só que não há quórum em reunião há não sei quantos meses do Conselho da Criança e do Adolescente. O último que veio aqui, ano passado, a gente conseguiu atestado, que no dia seguinte que nós solicitamos, o Maurício veio aqui, fez a vistoria, levou para a reunião e estava ok. Só que vence, né? Ano passado o prefeito não destinou a subvenção. Aí a desculpa não era atestado, era porque era outra, sempre muda, né? Então, a resposta do prefeito recai na incompetência dele próprio, que não faz ter quórum nas reuniões dos conselhos, né? Então é muito complicado isso, porque é uma resposta extremamente vaga e que não resolve o problema. Eles criam dificuldade para não liberar as coisas que essa Câmara aprova. Então, isso quem perde não somos nós, é a população. Isso muito me preocupa, essa forma que está sendo feita. Então, hoje eu não podia deixar de falar isso, infelizmente falo sem que o alto-falante chegue na prefeitura, pela falta e
digo comigo, que já não é a primeira vez, desrespeito do líder de governo que levanta e sai toda vez que eu falo. Mas eu tenho certeza que a minha parte, a parte dessa casa, nós estamos fazendo e cabe agora a eles tomarem providência e agilizar e melhorar essa gestão que a população está avaliando como precária. Obrigado, presidente. Ordem do dia, não havendo matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 274ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 14 de junho de 2016, no horário regimental, às 19 horas.